Oi, gente, tudo bem? Eu quero que, por favor, vocês peguem o livro de ciências e abram na página 70. Bom, a gente vai falar sobre o manguezal. O manguezal ocupa grande extensão ao longo do litoral brasileiro, desde o Amapá, que é um estado do norte do Brasil, até Santa Catarina, que é no sul do Brasil. Ele não é considerado um bioma, acho que eu já tinha falado isso, e sim um ecossistema. Ele forma, junto com outros ecossistemas, como a restinga, por exemplo. A restinga é uma vegetação rasteira que tem na praia, vocês já devem ter visto. E também junto com o costão rochoso, que são pedras, as dunas, as baías e as praias formam a zona costeira brasileira. A zona costeira é todo o litoral do Brasil. Sabe o mapa do Brasil? No lado direito do mapa, que é todo banhado pelo Oceano Atlântico, essa é a zona costeira do Brasil. O manguezal fica na região de transição entre os ambientes terrestre e marinho, como se estivesse no meio. Muitas vezes está em regiões onde a água doce de um rio se encontra com o mar. A água do mar avança e recua diariamente no manguezal por causa dos movimentos das marés. A maré enche, aí a água do mar entra no manguezal. Quando a maré está baixa, não entra a água do mar, então ela volta. E aí provoca a mistura de água doce do rio com a água salgada do mar. Essa água, que não é nem doce nem salgada, chama salobra. Bom, o solo do manguezal é lamacento, com lama, geralmente escuro. E as plantas que crescem nessas condições apresentam características próprias, peculiares delas, que podem ser encontradas em plantas de manguezais de todo o mundo. Uma dessas características são as estruturas que dão sustentação às plantas, porque o terreno é instável, o terreno é mole, então não é qualquer planta que pode nascer lá. Então precisa de um tipo de raiz diferente para dar sustentação a essas plantas. A planta mangue vermelho, por exemplo, apresenta estruturas que saem de várias alturas do caule e se ramificam no solo. Então, elas vão como se fossem criando perninhas, bracinhos, e vão grudando no solo para ajudar a sustentar a planta, para deixar ela em pezinha, e também porque ela fica em busca de oxigênio, porque o solo do manguezal é pobre em oxigênio. Então, ela sai de baixo procurando o oxigênio, procurando o ar. Uma outra espécie, o mangue preto, tem como característica a presença de orifícios nas ramificações, uns buraquinhos, que servem para as trocas gasosas com o ambiente, já que o solo é pouco aerado, tem pouco ar. As trocas gasosas, lembra quando a gente falou da fotossíntese? Que tem a troca de gases do gás carbônico para o oxigênio na hora da fotossíntese, e do oxigênio para o gás carbono na hora da respiração. Lembram disso? Bom, nessas fotos vocês podem ver o mangue vermelho na foto da esquerda e na da direita o mangue preto. Aqui tem mais essa foto do mangue vermelho, uma outra para vocês verem como é bonito. E essa outra do mangue preto. Bom, por estar em uma zona de transição, os manguezais servem de berçário para diversas espécies que procuram as suas águas calmas para se reproduzirem. Olha que fofinho! Muitas espécies de peixes e invertebrados, como crustáceos, moluscos e vermes, se reproduzem nos manguezais e permanecem lá até a fase adulta. Esse é um caranguejo, que é um dos animais que habitam o manguezal. Durante a maré baixa, ele procura abrigo em galerias escavadas, como se fossem túneis no solo. E na maré alta, nos troncos das árvores. O tamanho é aproximadamente 25 centímetros de envergadura.
de uma pata à outra. E esta ave é o guará vermelho, se alimentando no manguezal. Tem cerca de 55 centímetros de altura. Agora a gente vai falar de um assunto importante, que é a coleta sustentável dos caranguejos, porque existem pessoas que coletam caranguejos, que é o modo de vida deles. Coletam para vender, porque as pessoas comem caranguejos, né? Não sei se vocês já comeram. Só que existe uma época certa para isso. Não pode chegar lá a qualquer hora e já ficar coletando caranguejo, porque se coleta caranguejo na época errada, diminui a reprodução, diminui o nascimento de novos caranguejos. E isso é um problema. Então, olha, os catadores de caranguejos, ou caranguejeiros, que eles chamam, são aqueles que vivem da coleta dos caranguejos para sobreviver. Os catadores tradicionais, aqueles que vivem do manguezal há gerações, anos e anos, vai passando de pai para filho, isso, têm consciência da importância da coleta sustentável para a manutenção do recurso de que dependem. Quer dizer, eles só coletam nas épocas permitidas. Só que por causa da degradação e poluição dos manguezais e da coleta indiscriminada de gente que coleta fora de época, o número de caranguejos está diminuindo em todo o litoral brasileiro. Não é triste? Olha, que ações que podem ajudar na preservação dos caranguejos e dos manguezais. Uma das coisas, porque tem muitas comunidades que moram perto dos manguezais, uma das coisas que poderia ter educação ambiental, né, como objetivo de proteção desse ambiente. E também essa profissão de catador precisaria ser regulamentada, deixar tudo bem certinho. Olha, você é o catador, você só vai poder catar os caranguejos em tal época. Essas seriam algumas soluções, né, gente? Bom, continuando, agora na página 72 a gente tem alguns exercícios. Olha, observe a fotografia de um manguezal. Como deve ser a água do manguezal? Doce ou salgada? Como eu falei agora há pouco, ela é salobra. Ela é uma mistura da água doce do rio, que despeja suas águas no mar, e da mistura dessa água doce com a água do mar. Então, porque o manguezal se localiza onde um rio deságua no mar. Então, é por isso que a água deve ser salobra. Bom, essa imagem mostra uma adaptação das plantas de manguezais ao terreno em que vivem. Que adaptação é essa? Olha, lembra que eu falei dessas ramificações que parecem esses bracinhos? Essa adaptação são estruturas que dão sustentação à planta. Elas ficam escorando a planta assim, para a planta não cair. Por isso que eu falei que não pode ser qualquer planta, né? São esses mangues. No exercício 2 está escrito assim: comente a seguinte frase: os manguezais produzem quase todo o alimento que o ser humano captura do mar. Porque, gente, os manguezais têm um papel super importante na reprodução das diversas espécies marinhas, porque é um berçário, lembra que eu falei? Inclusive as espécies consumidas pelo ser humano, que o ser humano come. Na próxima página, página 73, leia a tirinha. E a pior coisa que pode acontecer é nos separarmos. Isso é algo impossível de acontecer. Adoro a temporada de caranguejos. Bom, o que seria a temporada de caranguejos? Como eu tinha falado, a temporada de caranguejos seria o período de coleta e, consequentemente, do consumo desse animal. Quer dizer, a época que as pessoas comem, encontram nas feiras, muitas vezes, restaurantes, mercados. Imagine que essa temporada tivesse ocorrido em um manguezal. Você acha que ela teria ocorrido em um período adequado se a preservação desse ecossistema fosse considerada? Não, porque nessas tirinhas eles parecem que estão namorando, então vai ser a época
no período que eles vão se reproduzir. Então, não seria adequado coletá-los nesse momento se a gente quiser garantir a reprodução dos caranguejos, não é verdade? Tem uma coisa bem triste que as pessoas que cozinham caranguejos vivos, eles colocam os caranguejos vivos na água fervendo, ou então arrancam partes dos caranguejos, com eles ainda vivos. Isso é horrível, né, gente? Pensar nisso. Bom, os exercícios sobre o manguezal terminaram. Esse último é sobre o pampa, que a gente já falou. Mas eu não tinha dado esse exercício. Olha, observe a pintura que homenageia o pampa. Glauco Rodrigues, que é um artista nascido em Bagé, no Rio Grande do Sul, sempre valorizou a população gaúcha, tendo retratado muitas cenas de vaqueiros com seu chimarrão de erva mate e sua roupa típica de criador de gado. Nessa pintura, os gaúchos retratados se dedicam à agricultura ou à pecuária? Bom, não estou vendo nenhuma plantação aí, né, gente? Então, é a pecuária, são criadores de gado, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho o manguezal um ecossistema bem simpático, justamente por ter essa mistura da água do mar com a água do rio. Acho bonito essas raízes diferentes. Não sei se vocês já viram o manguezal pessoalmente, eu já vi, é realmente bem bonito. E o próximo trabalho que a gente vai fazer de ciências é sobre o Pantanal, que é um assunto delicado neste momento e vocês vão saber por quê. Um beijo e até a próxima aula.